Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Eu sou a pastora Silvia Ledward. Para vocês que estão chegando aqui no canal Gotas Proféticas, sejam bem-vindos, se inscrevam, dê o seu like aí para fortalecer o canal e nos abençoar. E estaremos aqui, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de segunda a sexta, não é? Orando, guerreando, clamando para ser canal de bênção para a sua vida. Amém, meus amados? E hoje a gota profética que o Senhor nos deu, dia 18 de janeiro de 2022, se encontra em Atos, no capítulo 27, a partir do versículo 22, que nos diz assim: Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Que palavra gloriosa. Essa é a certeza que deve habitar no coração de um filho de Deus. A certeza, a confiança que sucederá do modo do qual lhe foi dito. Amém, meus amados? Aqui, Paulo estava para ser julgado e o rei Agripa o encaminhou para ser julgado por César em Roma. E aqui ele estava a caminho. No início do capítulo nos diz que o tempo não parecia tão bom, tiveram que esperar até que apareceu um outro navio e um centurião que Paulo já encontrou graça aos olhos dele. O Senhor era todo o tempo dando ordens a respeito dele, o tratava com muito cuidado, né, de uma forma amigável. E o centurião estava ali com ele e foram no próximo navio. Mas Paulo diz que começou aquela mudança de tempo e ele sentiu ali claramente que não era para que eles estivessem ali. Mas o centurião dava crédito ao piloto, não é? Ele dava crédito àquele que era mestre naquilo que sabia fazer, que era especializado. E eles resolveram continuar. E o resultado disso é que, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando-os levar. Deus tinha um propósito para a vida de Paulo, como tem para a minha, para a sua, como tinha para todos aqueles homens, mais de 200 homens, almas que estavam ali naquele navio. E através da vida de Paulo, outras almas foram tocadas. Mas mesmo assim, com aquele propósito que Deus tinha, para que Paulo, com a permissão de Deus, fosse julgado em Roma, tivesse que enfrentar, em outras palavras, tivesse que enfrentar o tribunal, já era uma provação suficiente só de imaginar para ele, não é? Muitas vezes nós estamos diante de situações que só imaginar aquilo a gente que tem que enfrentar, que vai chegar o dia, já balança as estruturas. Mas com Paulo não era só isso.
além daquela situação tão tremenda que ele teria que enfrentar, até para chegar lá, foi debaixo de luta, foi debaixo de tempestade, foi debaixo de assolação. E quantos de nós sabemos que já estamos numa luta dentro de outra luta? Era isso que estava acontecendo com Paulo. Ele já estava naquela luta tremenda que ele teria que ser julgado em Roma. Mas no meio dessa luta já veio a luta para ele poder chegar em Roma. E a palavra diz aqui que foi tão terrível ao ponto de que eles tiveram que abrir mão de tudo que estava ali no navio. A palavra diz que eles chegaram e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Muitas vezes, meus amados, é necessário abrirmos mãos de coisas que não queremos. É necessário perdermos para uma causa muito maior. Esse navio estava cheio de armamentos, esse navio estava cheio de provisão, de trigo, de tantas coisas que aquele povo precisava, que outros comerciantes dependiam daquilo para vender, para prosperar. No entanto, teve um momento de decisão que eles tiveram que abrir mão de coisas que eles não queriam, por uma razão muito maior. E Deus está falando aqui com você nessa palavra. Talvez você às vezes se sinta um pouco tão frustrado e diz até quando, Senhor, essa luta tão grande e você abrindo mão de tanta coisa porque quer chegar ao ponto de conseguir algo mais. Abrindo mão de umas férias que sabe que precisava do descanso, mas que precisa muitas vezes até vender as férias porque quer conseguir aquele valor para aquilo que você almeja. E tanto esforço para manter uma situação. Mas a vida é assim. Não desanima não, tem de bom ânimo. Às vezes nós temos que abrir mão do nosso tempo, às vezes temos que abrir mão da nossa liberdade, às vezes temos que abrir mão do tempo com a família. Temos que abrir mão em várias situações que por uma causa e que às vezes nos cansa espiritualmente, nos cansa emocionalmente, fisicamente, não é? Trabalhos forçados que temos que enfrentar porque é necessário, mas é por uma causa maior. Não desanima, tem de bom ânimo, vai valer a pena. Esses homens tiveram que abrir mão de tudo que estava naquele navio por uma causa maior, que era a vida deles. Talvez você tenha que abrir mão no meio do seu cansaço, na semana inteira, ter que acordar cedo, ter que ir para uma igreja, se sentir exausto, quando você e o seu corpo queriam descanso. Mas mesmo assim você tem que fazer, não só por causa de você, porque você tem filhos, você tem uma responsabilidade que Deus te deu, você tem uma herança do Senhor e a palavra de Deus diz, ensina ao teu filho o caminho que deve andar e quando ele estiver ainda idoso, ele não se esquecerá dele. E você como pai tem essa responsabilidade de se sacrificar no momento que seria um tempo de descanso para você dormir mais, mas para o futuro, para a salvação, para o propósito de Deus, o ministério que Deus tem para a vida de um filho seu. E a vida é assim, é feita de renúncias que muitas vezes parece que estamos perdendo de um lado, não é? Mas é para ganhar em algo muito maior quando fazemos aquilo que Deus está pedindo. E aqui Paulo já tinha sido usado por Deus, advertendo que não era para ir adiante naquela viagem, mas ali aquele centurião, eles confiando na experiência do homem, ele não ouviu o homem de Deus. Quantas vezes até mesmo esse centurião era um ímpio, mas quantas vezes até aqueles que estão na casa de Deus, eles preferem ouvir a experiência, a especialidade, o conhecimento de um ímpio, mas ele não dá crédito ao profeta que Deus usa, dando a direção, não é a hora, o caminho não é esse. Fica atento ao que Deus fala, não toma decisão nesse momento, não vai nesse caminho. E ele ignora o profeta e passa por uma situação muito mais desesperadora.
Assim aconteceu com esse centurião e com todos que estavam no navio. Deus não deixou de falar. Mas o importante não é só ouvir a voz de Deus. O importante, meu amado, é ouvir o que Deus está usando através dos seus profetas, saber que direção aquela palavra está falando com você e obedecer. Eles não obedeceram e quase pagaram com a própria vida. Quantos que não obedeceram a direção que Deus deu e agem com os próprios pés, confiando na confiança através de conhecimento de homens e se dão mal e tem que pagar um preço muito caro para poder voltar àquilo que Deus queria, da forma que Deus queria. E aqui, meus amados, nós vemos também o que é a graça de Deus, porque através da vida de Paulo, foi uma luta muito grande para Paulo. É como eu disse, alguns de nós passamos em lutas, dentro de lutas, mesmo estando em obediência, não é? E aí, aquele crente carnal, aquele crente que não tem intimidade com Deus, acha que está pagando o preço, mas não entende que é Deus nos chamando para um momento de mais confiança, mais entrega. Se mesmo na alegria ou na dor, você continua confiando no Senhor. Paulo não estava pagando o preço, Paulo estava completamente em alinhamento com a vontade de Deus, mas não deixou de passar uma prova dentro da prova. Ir para um tribunal já era suficiente na mente para a preocupação de qualquer um ir para um tribunal em Roma. Ele não só estava indo, no caminho ele teve que enfrentar um naufrágio, uma tempestade, um naufrágio que custou quase a sua vida. E quantos de nós temos que enfrentar tantas tempestades, tantos naufrágios para chegar no momento e no lugar onde Deus quer, para entrar no agir de Deus, na plenitude que Deus quer, porque Deus testa a nossa fé e confiança. E assim nós vamos aprendendo mais de Deus. Aqueles que estão enraizados na verdade, mesmo numa luta, dentro da luta, ele sabe que não está pagando preço, porque ele sabe que está em retidão. Embora pode ter um exército julgando, ele sabe que um dia Deus vai colocá-lo no lugar de honra e mostrar para todos que só quem passou o que ele passou e conseguiu ser fiel e conseguiu continuar prosseguindo na fé e conseguiu continuar confiando em Deus, Deus põe naquele lugar de honra e autoridade. E aí não tem mais questionamento, não é? Quem achava que você estava na luta dentro da luta porque estava pagando o preço, e se esquece que existe um Paulo que estava na luta dentro da luta, para deixar um legado para nós, para ser honrado por Deus de geração em geração. E assim Deus faz ainda com muitos que estão na retidão e são julgados pelos próprios irmãos. Mas descansa o coração, porque aqueles que são fiéis é o próprio Deus que se encarrega de mostrar que o que ele estava passando não era fora da direção, não era preço por algum pecado escondido, mas era Deus o chamando para revelar coisas que só aquele que tem muita entrega, renúncia e intimidade ao Senhor é capaz de chegar a esse ponto. Amém? Então, não fica triste, não fica desanimado se você até está sendo julgado e tem até preocupação de, dentro de uma luta para outra luta, pedir até oração àqueles irmãos, porque sempre está voltando e eles podem estar julgando. Descansa, é Deus que vai nos honrar no seu devido tempo. Amém, meus amados? E aqui com essa palavra, nós vemos que naquele momento, a graça de Deus, através da vida de Paulo, salvou todos aqueles homens. E algo tão maravilhoso aconteceu. Como o nosso Deus é fiel e fez se cumprir mais uma vez a fidelidade dele na vida de Paulo. E ele continua fazendo na minha e na sua, quando nós pomos a nossa confiança e prosseguimos na fé. Paulo disse ali de certeza para eles, que tinha certeza que o seu Deus, que ele confiava, ia suceder exatamente tudo da forma que Deus revelou para ele em sonho. Meus amados, Deus ainda fala com seus profetas em sonhos. Deus ainda entra dentro dos sonhos para nos dar visão e direção, avisando de antemão o que está para acontecer. E se formos sensíveis e obedientes ao que Deus está falando para nós, Ele é aquele que vai nos dando a interpretação e através daquilo temos livramentos, temos palavra de direção, temos palavras de vitória. Fica atento ao que Deus te mostra no sonho. Fica atento ao que vem do Senhor, o que Ele está falando com o Senhor,
porque ele falou com Daniel através de sonhos, ele falou com José através de sonhos, ele falou com Paulo através de sonhos, e ele continua falando com seus profetas, se revelando, avisando, informando, direcionando através de sonhos. Então fica sensível ao que Deus está falando contigo e pede ao Senhor para dar essa direção, essa clareza, a interpretação. Se você ainda não tem um dom de interpretação, que o Senhor levante o ungido dele, que possa te ajudar e dar a direção certa, em nome de Jesus. E aqui Paulo, confiante, deu aquele testemunho lindo para todo aquele povo, que eles ficassem tranquilos, que eles tivessem bom ânimo. Eu estou lendo aqui no versículo, porque nenhuma vida se perderá de entre de vós, mas somente o navio. E assim foi. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus honra a palavra que ele põe na boca do profeta, que ele já revelou para ser livramento, para ser direção na vida dos filhos seus. E Paulo diz que o anjo do Senhor o visitou. Oh, glória a Deus! Naquela noite, creia, meu amado, ainda existe visitação de anjos nos direcionando, nos revelando o profundo e escondido para ser bênção para o povo de Deus. Creia nos profetas, aquele centurião e todo aquele povo teve que pagar um preço quase com a vida, porque eles preferiram crer na habilidade humana daquele piloto do navio e não no que Deus já estava avisando através dos seus profetas. Quando Deus avisa, ele dá o livramento para aqueles que confiam. E Paulo dizia que Deus disse aqui, Paulo, porém, Deus quando falou com ele disse no versículo 26, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Era necessário que ele fosse parar naquela ilha. Naquele meio daquela luta, ele poderia ter ido diretamente para Roma sem ter havido nenhum destroço, naufrágio, e Deus ainda tinha algo muito tremendo e lindo para cumprir na vida de Paulo, através da vinda dele em Roma. Mas era necessário parar naquela ilha. Meu amado, às vezes, ainda que não entendemos, nós queremos ir naquela direção e nós entendemos que vai ser daquele jeito. E de repente Deus muda a situação, traz às vezes até naufrágios e tempestades, perdas temporárias que nós não entendemos. Mas era necessário parar naquela ilha. Naquela ilha o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado. Naquela ilha Paulo foi usado para aquela família ali, da família daquele governo daquela ilha, né, do sogro dele, das pessoas que estavam na ilha enfermas. Deus precisava enviar um profeta naquele lugar e através da oração haver liberação de cura para aquelas pessoas numa ilha esquecida, numa ilha pagã. Mas Deus manda no meio de toda essa Babilônia os seus profetas, por amor e misericórdia, para enviar cura para a vida dos seus. Creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Deus ainda é Deus que libera cura. No nome de Jesus, creia e receba, que seja paralisado agora todo dardo inflamado do maligno no seu corpo, na sua mente, no corpo daqueles que você tem orado, que são amigos, que seja família, que seja irmãos em Cristo, que estão enfermos. Deus ainda envia profeta para liberar a unção de cura, que essa unção de cura seja liberada agora sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que você está apresentando em oração, tá, meu amado? Em nome de Jesus, Deus amado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, assim como foi necessário que Paulo parasse naquela ilha, porque ainda havia uma obra para ser feita de cura, de libertação, mesmo no meio daquele povo pagão, a tua misericórdia veio. Assim, meu Deus eterno, me usa agora, libera agora a unção de cura para a vida daqueles que estão recebendo agora através da minha vida e com fé estão com pensamento nas suas famílias, nos seus amigos, pessoas que ainda nem receberam o teu evangelho, Senhor, não te receberam ainda como seu único Salvador, mas por amor àquele que está aqui, que recebeu esse áudio, que chegou até ele, recebeu esse vídeo, está crendo na fé.
Libera agora a cura, Senhor. Seja paralisada toda ação do maligno. No nome de Jesus eu declaro que por tuas pisaduras nós somos sarados. Por tuas pisaduras o teu povo é sarado. Seja paralisado todo dardo inflamado do maligno no teu corpo agora, na vida da tua família. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, vem a proteção divina, te livrando de todo mal, de toda virose, de toda forma, Senhor, de ação desta pandemia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ali foi feita a obra. E ali o nome de Deus foi glorificado na vida de Paulo. E ali prosseguiram para Roma. E ali, meus amados, porque muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Talvez se Paulo não fosse um homem de tanta raiz, de tanta comunhão, ele poderia ter murmurado e dizer: Senhor, já não basta eu ter sido enviado para um tribunal em Roma, eu ter que passar por esse naufrágio, eu quase não salvar a minha vida. Será que não basta tanto sofrimento? Mas ele entendeu, ele continuou em comunhão e Deus se revela àqueles que têm comunhão com ele. E Deus se revelou em sonho e disse: não temas, Paulo, todos vão se salvar. Eu vou te dar a alma de todos, é por amor a ti que todo esse povo vai ser salvo. Mas é necessário que você vá nessa ilha, sim, porque ainda tinha ali um trabalho de cura para ser liberado. Muitas vezes nós questionamos: por que, Senhor, não foi tão fácil esse caminho? No meio desse caminho veio essa prova e essa e essa. É para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, meu amado. É para algo muito maior. E ali Paulo se dispôs nos braços de Deus. E ali ele chegou ao seu destino, o itinerário que Deus já tinha decidido, que era Roma. E apesar de parecer uma coisa que seria tão temorosa para ele, mas a confiança dele estava no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Não importa qual é o tribunal que você tenha que enfrentar. Não importa qual é a causa na justiça que você está lutando. Não importa qual o aval que você precisa, de que autoridade você precisa ser liberado esses papéis, essa documentação, essa pensão, essa perícia, essa causa no INSS, não importa. Entrega teu caminho ao Senhor, porque diante daquele tribunal, Paulo foi honrado. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que assim você também será, se manter-se na fé, na comunhão em Deus. Mas mais do que isso, diante daquela entrada de Paulo em Roma, eu e você, nós aqui na Europa, nós latinos, nós os gentios do mundo, fomos agraciados através da obediência de um homem de Deus, que não murmurou, que confiou, que permitiu ser levado através de um naufrágio, a um tribunal, luta dentro de luta, por amor a Cristo, por amor a mim e a você. E assim, através daquela luta, dentro de luta que Paulo passou, o evangelho chegou à Europa. Da Europa se estendeu às Américas. Da Europa se estendeu ao Brasil, ao mundo, aos gentios, porque é isso que Deus faz. Nós reclamamos porque somos falhos, somos pequenos, mas dentro de uma luta, dentro da luta que nós passamos, Deus tem um propósito muito maior para nos usar, para ser canal de bênção, para o propósito que ele tem. Então, se você pede para ser usado por Deus, se você pede para ser honrado por Deus, esteja preparado para as lutas, porque não existe honra sem lutas, não existe vitória sem batalhas, mas vai valer a pena. Valeu a pena o que Paulo fez por nós. Valeu a pena nós hoje termos um legado ali na Bíblia, deixado através de tudo que ele passou, mostrando como vale a pena servir a Cristo. E como nós não entendemos tantas lutas, mas faz parte de um propósito de Deus, um servo do Senhor, que é ungido, que é escolhido, que é fiel, vencer
através das lutas, ser honrado através das vitórias que se tem pelas batalhas vencidas. Entenda, o crente carnal pensa que tudo é preço que está sendo pago, mas só o espiritual olha e se lembra e vê como Paulo foi provado, como ele teve que ser aperfeiçoado, como ele teve que ser massacrado, levando as marcas de Cristo, sim, mas como o propósito e a plenitude de tudo que Deus tinha para a vida dele se cumpriu, porque ele não se preocupou com o julgamento de homens, mas em confiar primeiramente em Deus, entender que estava em retidão, então estava dentro do propósito e a vontade de Deus ia se cumprir na vida dele, e assim a vontade foi feita. A vontade de Deus foi cumprida. Paulo foi honrado para que todos vissem, assim como Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, na vida dos seus familiares, ainda que você esteja passando lutas dentro de lutas. Aqueles homens foram abençoados através da vida de Paulo. As pessoas que você apresenta em oração serão abençoadas através do seu propósito, guerreando em oração, orando, vigiando, clamando e crendo num Deus que vai trazer a vitória em nome de Jesus. Creia assim nos homens que Deus dá habilidade, dá conhecimento, mas não se desfaça. Não deixe de crer naquilo que veio enviado através do trono de Deus, através dos seus profetas. Fica sensível ao que o homem diz, mas tem horas que temos que ouvir o que Deus está querendo nos falar e tomar a direção que Ele está dizendo através dos seus profetas. E terminando aqui, voltando à palavra no início, aquele povo teve que abrir mão de muita coisa para salvar a própria vida. Talvez você esteja num tempo difícil de escassez, abrindo mão de muita coisa para continuar fiel a Deus. Abrindo mão de muita coisa para que o seu filho, a sua filha tenha um futuro financeiro melhor, para que você tenha a sua casa própria paga, para que você possa ter o seu primeiro carro, para que você possa alcançar aquilo. Tudo, meu amado, exige de nós renúncias. Então, só glorifica ao Senhor, que Deus está te dando oportunidade de abrir mão de algo, mas que você está sim produzindo e vai chegar ao ponto de concluir e tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Que Deus te dê ânimo, que Deus te dê força, que Deus te dê vigor, que Deus te dê saúde e, acima de tudo, comunhão com Ele, para continuar nesta unção, nesta fé, perseverando e vencendo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E aqui termina este capítulo dizendo: quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços de navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uns às vezes se salvam em tábuas. Facilmente, de uma forma maior, mais segura, vem o socorro. Os outros teve que se apegar no meio daqueles destroços do resto que havia. Mas o importante é, todos se salvaram em terra. Então continua firme em Deus, seja se apegando em tábuas, seja se apegando nos destroços, mas todos se salvaram em terra e a vitória é sua. No nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer também, deixando desde já, que o Senhor me confirmou aqui na palavra, ontem mesmo, quando eu estava dando em Ezequias, e dizia que aquele rei perseguidor enviou cartas para Ezequias, afrontando a Deus, e o Senhor me confirmou hoje que a campanha que vamos começar amanhã será quarta, quinta e sexta. A campanha será uma carta para Deus. Na hora que eu estava pregando para vocês, Deus foi me confirmando e revelando: minha filha, digam meus filhos, né? Eu pedi para confirmação de Deus porque eu gosto de confirmar também na palavra, mas Deus estava falando comigo na hora, do jeito que o inimigo se levanta com cartas de afronta para lhe intimidar. Eu sou aquele que também vou me levantar com vocês, escrevendo para mim cartas de petição daquilo que vocês mais desejam agora, neste ano.
que seja liberado para suas vidas. E envergonhado vai sair o inimigo. Da mesma forma que foi envergonhado Senaqueribe, vai sair o inimigo. Porque a carta que você vai escrever para Deus, Deus vai responder com vitória em nome de Jesus. Amém? Então amanhã eu te espero. Não vai ser uma campanha onde você terá que jejuar, fazer jejum de comida. Porque quando eu estava pregando hoje em Paulo, neste capítulo de Atos 27, Deus fala que Paulo disse que eles parassem com aquele jejum de comida, eles se fortalecessem, tivessem ânimo. E Deus disse para mim, filha, você precisa vigiar também fisicamente, você já está preparado espiritualmente, então eu quero que você e esse povo me continue adorando. Faça somente um sacrifício de louvor. Então essa campanha, Deus nos deu pela graça, na palavra aqui, depois de ler em Atos 27, que nós podemos parar, recuperar nossas forças físicas, continuar em espírito, e ele disse que só louvasse. Então vamos louvar amanhã, tá, meu amado? Na campanha vamos oferecer a Deus sacrifício de louvor. 3 louvores todos os dias, tá? Eu vou pedir a direção do Senhor, louvores da harpa. Se você não tem a harpa e quiser, você pode baixar, é um app grátis e é uma bênção. Quem não sabe ainda, começa a aprender, porque tem até a melodia, tá? Mas se não, só acompanha cantando comigo, oferecendo ao Senhor o que ele pediu, um sacrifício de louvor. E faz essa carta para Deus. Talvez você nem tenha tempo quando esse vídeo chegar. Não é que você tem que escrever uma carta. Faz uma carta telegrama. Sabe do tempo de telegrama? Faz aquela carta que é de hoje em dia, do nosso tempo, que a gente só tem tempo para uma mensagem rápida ali, um WhatsApp para Deus. Faz isso. Escreve, mas escreve de coração. Escreve aquilo que você realmente tem necessidade neste ano e que você quer para Deus, para a vida do seu filho, para a vida do seu esposo, para a sua vida. Escreve o que é realmente prioridade, que você mais queria, tá? E Deus, o nosso Deus, o Deus fiel, o Deus de Israel, o Deus que faz acontecer, envergonha o inimigo e traz vitória para o seu povo, vai nos honrar nesta campanha e você vai ver recebendo cada pedido que você fez dessa carta. Mesmo que você escreva algo rápido para Deus, até no seu próprio WhatsApp para lembrar, mas depois, porque eu não sei se você vai receber essa mensagem a tempo, depois escreve direitinho num papel para guardar. E a cada bênção liberada, você saber que foi resposta desta campanha, em nome de Jesus, e poder agradecer a Deus. Mas começa agradecendo a Deus. Diz, Senhor, obrigado por eu ter tido a graça de começar 2022, de ter vida, porque enquanto há vida, há esperança. Amém? E ao cheiro das águas, ao cheiro do Espírito Santo de Deus, a sua vida vai ser completamente cheia da presença de Deus, renovada, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. E você vai transbordar neste ano de 2022 comigo aqui, persistindo em oração, clamando, orando. Quando Deus pedir para jejuar, jejuar. Quando Deus pedir para